Síndrome de vira-lata. Convenhamos que todo mundo é um pouco acusado disso, porque quando você pega alguma referência que não é daqui e torna uma referência gringa, consequentemente você vai ser acusado de ser alguém que está desmerecendo o que foi feito aqui no país, seja de alguma forma economicamente, culturalmente, socialmente ou, claro, futebolisticamente. Não é de hoje que sabemos que as comparações envolvendo grandes jogadores acontecem por aí, e em especial quando o assunto envolve promessa, aí que a coisa realmente ferve. Em se tratando de promessas do futebol mundial, não tem como não citar Lamine Yamal, que com certeza vem fazendo algo no Barcelona que dificilmente acharíamos que poderíamos ver após Lionel Messi ser afetado pela tradicional mudança de idade. Com Messi saindo do eixo europeu e indo para o Inter Miami, ninguém imaginou exatamente que teríamos uma promessa do futebol conseguindo emplacar os mesmos números que ele quando ele era muito jovem na idade que ele tinha. Lamine Yamal está realmente quebrando paradigmas e hoje podemos dizer que está conseguindo mudar drasticamente a percepção das pessoas em relação ao seu futebol. Um cara considerado de muita mídia e até superestimado vem calando a boca dos críticos, saindo de promessa para já realidade no atual Barcelona. Pegar a bronca de um Barcelona que há muito tempo não vem sendo minimamente sólido e transformar numa equipe competitiva, claro que não somente ele, mas ao lado de grandes jogadores, é algo que está sendo louvável por parte de Lamine Yamal. E a promessa desse espanhol é que continue sendo tão eficiente quanto conseguido ser atualmente. E se por um lado Lamine Yamal tem tanto destaque assim, Estevão William tem outro destaque também. Convenhamos que no futebol tudo é extremamente exagerado e levado à quinta potência. Já começam a comparar o Estevão com o Neymar, aí vamos ter calma e paciência. Nenhum moleque merece ter logo a comparação mediante Neymar. Imagina se todo moleque que desponta fosse logo comparado com o Neymar Júnior, a pressão que seria e simplesmente o inferno astral que seria para um moleque ser comparado com alguém que no futebol brasileiro não se viu igual desde que saiu. Tudo bem que se empolgar assim para comparar com o Neymar talvez seja um exagero, mas aí o Ronaldo Fenômeno fez o seguinte: se é exagero comparar com o Neymar, então vamos comparar com Lamine Yamal. O Palmeiras não foi campeão brasileiro, mas claro, não foi culpa de Estevão, que fez sua parte, com gols espetaculares, um repertório único que só ele provou, gols de falta, golaços de longe, golaços de perto, um repertório de um craque realmente craque, e que claro tem muito a se desenvolver, nem 18 anos completou ainda, e já é um esculacho. Estevão William já tá cotado pro Chelsea, na verdade já até assinou o contrato, irá jogar a Premier League com os Blues, não irá enfrentar Lamine Yamal, não pelo menos em La Liga até agora. Tudo bem que ele foi até especulado em nomes como Real Madrid e o próprio Barcelona, e o Barça aliás teve o azar de não ter trazido o Estevão para ser melhor lapidado nos arredores de La Masia. Isso acabou não acontecendo. Teremos Estevão na Premier League. E para Ronaldo Fenômeno, a Premier League terá alguém superior a Lamine. Ronaldo Fenômeno não poupou palavras e falou isso aí do Estevão. Em entrevista ao site Give Me Sport, Ronaldo destacou o talento do jovem. Nas palavras do R9, é um jogador jovem e muito talentoso. Ele é meio que como o Lamine Yamal. Logo será uma grande estrela do futebol. Na minha opinião, é até superior a Lamine. Ele é muito promissor, ele tem apenas 17 anos. Jogará pelo Palmeiras no Mundial de Clubes, depois se juntará ao Chelsea, já carrega uma grande responsabilidade para si. Eu sou muito fã desse garoto, vejo alguém com um potencial absurdo. E hoje no Brasil não vejo ninguém despontando tão bem quanto o Estevão. E sim, você não leu errado. Antes de embarcar para o Chelsea, o Estevão terá mais uma missão pelo Palmeiras, representar o clube no Mundial, que não é nada fácil. Para alguns o Palmeiras tem título em 51, para outros o Palmeiras não chega a ter esse título na sua galeria de troféus. Cabe ressaltar que essa competição, o Super Mundial de 2025, também contará com a participação do Chelsea, que enfrentará o Flamengo logo na estreia. O Cole Palmer, jovem jogador do Chelsea, também exaltou Estevão em entrevista à ESPN. Eu vi ele fazer a comemoração e repostei. Ele fez a minha comemoração de frio, fiquei muito orgulhoso. Falei com ele algumas vezes, então é legal. Nós estamos todos ansiosos para vê-lo no Chelsea. Enquanto a transferência não se concretiza, Estevão quer encerrar o ano em grande estilo. Após marcar contra o Cruzeiro um golaço de falta, ele até chegou a ressaltar a importância do jogo contra o Fluminense na última rodada, dizendo que queria focar no último jogo, que seria importantíssimo para o Palmeiras, em casa ao lado da torcida. Ele
ele queria ser campeão nacional, mas a combinação de resultados era tão impossível que dificilmente as coisas aconteceriam, e de fato a combinação não aconteceu. Aliás, o Palmeiras deixou a desejar, perdendo para o Fluminense em casa e sendo automaticamente colocado como segundo lugar. O Botafogo venceu sua partida contra o Tricolor e provou de fato que merecia ser o campeão. Em termos coletivos, Estevão não tem muito a comemorar nesse ano. Apesar do Palmeiras ter conquistado o Campeonato Paulista, o Palmeiras teve várias oportunidades de se sagrar campeão brasileiro. O Botafogo chegou a continuar disputando Libertadores, o Palmeiras caiu para o próprio Botafogo, e na situação do panorama continental, se não estava tão bom assim, era se garantir no panorama nacional. O Palmeiras chegou a ter apenas o Brasileirão a disputar, mas não conseguiu reverter e praticamente podemos dizer que perdeu seu título enfrentando o Botafogo dentro de casa, não conseguindo a vitória. E quem também falou de Estevão William destacando seu ótimo nível foi Felipão. Luiz Felipe Scolari permanece como uma figura emblemática do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 24 foi, nas palavras de Felipão, um dos mais emocionantes dos últimos tempos. A disputa acirrada pelo título envolveu Palmeiras e Botafogo até a última rodada, enquanto a luta contra o rebaixamento mobilizou equipes tradicionais como o Atlético Paranaense, o Galo, Bragantino e Fluminense. O técnico reservou grande parte de sua análise para abordar o trabalho de Abel, e ele também afirmou sobre Estevão coisas impactantes. O jovem Estevão foi tema de conversa. Aos 17, o atacante brilhou pelo Palmeiras com 13 gols e 9 assistências em sua temporada de estreia como profissional. Felipão revelou que o técnico da seleção Dorival já observa de perto o jogador, elogiando sua ousadia e seu talento. Com transferência para o Chelsea prevista para 2025, Estevão é apontado como uma das grandes promessas do futebol mundial. Um dos pontos altos do Palmeiras foi, claro, o desempenho dele. O Felipão compartilhou detalhes sobre as conversas que teve com Dorival e Rodrigo Caetano, ambos dentro da seleção brasileira. Segundo ele, Estevão impressiona não apenas por seu talento em campo, mas também por sua postura fora dele. O técnico acredita que o atacante tem potencial para brilhar no futebol europeu, desde que mantenha sua ousadia e determinação. A transferência de Estevão para o Chelsea está prevista para 2025, após a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes. Esse movimento marca um momento significativo na carreira do jogador, que terá a oportunidade de competir em um dos principais cenários do futebol nacional. O Brasileirão desse ano não apenas proporcionou emoções para os torcedores, mas também teve impactos significativos no mercado esportivo. A intensa disputa pelo título pela permanência também atraíram uma audiência recorde, aumentando o valor comercial da competição. Além disso, a ascensão de jovens talentos como Estevão reforçou a importância da base na formação de jogadores. As transferências envolvendo jogadores brazucas para clubes europeus, como a de Estevão para o Chelsea, também destacam o papel do Brasil como um dos principais exportadores de talentos no futebol mundial. Essa dinâmica ainda cria novas oportunidades para clubes, jogadores e investidores, mas também apresenta desafios, como a necessidade de equilibrar resultados imediatos e o desenvolvimento que é feito a longo prazo. De toda forma, não é de hoje que Lamine Yamal é colocado como um parâmetro, até porque suas excelentes atuações do Barcelona fazem com que constantemente ele seja realocado a várias comparações. Os grandes formadores de talentos e principalmente aqueles que o debatem citarão nomes gringos como nomes de peso para poder fazer comparações. O caso, por exemplo, de Romário Faria, mais conhecido como Baixinho, que alguns meses atrás havia afirmado o que pensava do próprio Lamine Yamal em comparação, dessa vez envolvendo o jogador Endrick, que na época estava voando com a camisa da seleção brasileira e destoando de muitos jogadores do nível mundial. Relembre então a época o que o Romário havia falado dessa situação e principalmente do comparativo entre esses dois jogadores. Pelo nome pode parecer desconhecido, mas pelo talento e pelas valências em campo já consegue lembrar os tempos áureos do clube. Mesmo numa crise financeira sem precedentes, o já aparentemente decadente Barcelona cria novas forças com os talentos de La Masia, dentre eles Lamine Yamal. O espanhol é até mais jovem que o Endrick, mas ainda assim não deixa de ser empolgante, principalmente pelo talento e pela projeção que vem alcançando, mas é claro que para se comparar com a joia palestrina tem que se fazer muito. Então, de fato, quem é melhor entre Lamine Yamal e Endrick? O Romário deu a opinião dele, e não somente ele, como o mundo está falando sobre essa comparação. Com todo respeito, vocês só podem estar de sacanagem. Um grande jogador do talento do Endrick no Brasil, e vocês comparando com outro de fora. Temos que aprender a valorizar mais as nossas joias. Se não valorizarmos, os gringos vão valorizar. Temos que ter cuidado e lapidar bem nossos talentos. No caso do Endrick comparado a esse outro, com todo respeito a outro, mas não há comparação. Pelo pouco tempo que tem, Endrick ainda tem que se provar. Não tá no nível do Neymar, longe disso. Mas para pouco tempo de seleção brasileira, já sentimos que o moleque tem presença. Tá na hora que tem que tá. É aquele 9 que precisamos. Com todo respeito ao Pombo, ao Richarlison até. Mas o que o Endrick vem conseguindo vem me surpreendendo. Tem o faro do gol e o caminho do gol tá perto. Se compararmos ele com outro moleque, só tem a atrapalhar ele, porque ele é muito acima e muito melhor. Mas claro que a comparação
comparação não é à toa. O que você faria aos 15 anos e 290 dias? Se é mais novo até, o que pretende fazer quando chegar a essa idade? Que tal estrear no time profissional de um dos maiores clubes de futebol do mundo? Foi o que fez há um tempo atrás o atacante Yamal, que quebrou o recorde no Barcelona e então vitória por 4-0 sobre o Betis. Lamine entrou em campo aos 37 da segunda etapa no lugar do Gavi à ocasião, e nascido em julho de 2007, foi o mais jovem a estrear no Barcelona em todo o século. É cedo para fazer qualquer tipo de comparativo, e Lamine Yamal está um pouco na frente, muito por ter sido formado, claro, em La Masia no Barcelona e ter um aparato técnico muito superior ao que Estevão tem no Palmeiras, venhamos e convenhamos. Estevão ainda tem que ser mais lapidado que o próprio Yamal. Apesar de ambos terem uma idade muito parecida e conflitante, eles têm realidades diferentes e acompanhamentos também diferentes. É muito cedo também para colocar o Estevão no alto patamar do futebol mundial e simplesmente queimar o jogador a troco de nada. É necessário, nesse caso, tempo e paciência para que as coisas se resolvam. Mas uma coisa é certa, o caminho de Estevão parece muito bem trilhado no futebol mundial como um todo. E se as coisas continuarem assim, temos a grande chance de vermos Estevão William abrilhantar o futebol do mundo cada vez mais com o passar do tempo. A transação demonstra o compromisso do time em apostar em jovens promissores para o futuro que vem. O clube londrino acompanha atentamente o desempenho do ponta com a camisa do Palmeiras. O atacante vem se destacado de forma impressionante no futebol brasileiro. O seu nome já até foi constantemente associado agora ao troféu Golden Boy de 2025. De acordo com o portal Score 90, Estevão figura como um dos favoritos a conquistar o prêmio da revista France Football, ocupando atualmente o 4º lugar nesse ranking. O atleta apareceu entre os candidatos para o portal no mês de novembro. O ranking também inclui grandes promessas do futebol mundial, como Pau Cubarsí do Barcelona, Zaire Emery do PSG, Kobbie Mainoo do Manchester United e Arda Güler do Real Madrid, todas revelações de pouca idade, mas com enorme potencial no cenário do futebol mundial. O Estevão inclusive fez sua última partida pela temporada recentemente com a camisa do Palmeiras. Embora o Verdão tenha sido derrotado pelo Flu no Allianz Parque, o jovem garantiu algumas das premiações individuais do Brasileirão, reconhecido como a revelação do campeonato, sendo eleito o melhor atacante da competição. Isso reflete sua excelente temporada, em que mesmo com apenas 17 anos, foi um dos destaques, conquistando respeito e reconhecimento. A transferência de Estevão para o Chelsea irá movimentar uma quantia significativa. O acordo foi fechado por 61 milhões de euros, com 45 milhões de euros pagos de forma fixa e 16,5 milhões de euros adicionais em metas a serem alcançadas. Apesar do valor, o investimento já se mostrou justificado, pois na atual temporada o jovem fez 50 jogos, marcando 16 gols e contribuindo com 12 assistências. Sua performance foi tão impressionante que até Ronaldo Fenômeno comparou o atacante com o Lamine Yamal do Barcelona. Tá com pouca moral ou não? Mas e pra você? Estevão realmente é tudo isso? Encheram a bola do garoto? O Ronaldo Fenômeno exagerou? O que você acha de tudo isso? Se sinta à vontade para comentar o que quiser. Muito prazer, eu sou o Zefut e, claro, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!